Salve, salve, minha gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero muito que sim. Bom, eu não estava gravando vídeo aí, porque eu não estava conseguindo, mas enfim, por alguns motivos. Mas hoje eu vou continuar, né? Dinâmica não, a gente acabou a dinâmica, eu vou começar a gravitação. Mas hoje eu vou falar de um assunto totalmente diferente, né? Nem tem a ver com o curso que a gente está fazendo de física básica, tem a ver com esse negócio aqui de conservação da energia mecânica, né? A gente vai conversar, né? O que é energia, como que a gente mede essa grandeza, como que a gente mede essa quantidade física, né? Tipo, porque não é tão, assim, comum, não é tão fácil, né, a gente explicar o que é energia. Fala, pô, energia parece que tá no dia a dia, né? Eu liguei o chuveiro, né, tá gastando muita energia. É igual temperatura, cara. A gente fala muito, putz, a temperatura tá alta hoje. E a temperatura tem uma definição física muito cuidadosa, né? O calor também, nossa, hoje está calor, hoje está frio, mas o que são essas quantidades físicas? O que são essas grandezas? Como é que a gente mede, né, essas grandezas? A energia é uma delas, né? Parece que é muito fácil de falar, energia é tal coisa, mas na verdade não é tão fácil assim não, cara. É um pouco complicado a gente explicar o que é energia, né? O porquê que parece que a energia é uma quantidade é uma quantidade inata, né, de um corpo que ela se conserva, depende, né, em determinado referencial, a energia depende do referencial, a gente vai ver, né, também, tudo isso. E, bom, ok, a gente vai mexer então a gente vai fazer um bocado de conta aqui, né, começar a mexer um pouquinho aqui com cálculo e tudo mais, e vamos imaginar aqui então que eu tenho um bloco que está na posição inicial, né, está aqui na origem do meu eixo X, eu vou trabalhar unidimensionalmente, né, com 3 dimensões já é um pouquinho mais complicado, mas também a gente vai chegar num resultado bem legal aqui, bem bacana, que a gente vai conseguir discutir algumas coisas, né. Primeiro, então, eu tenho aqui um bloco com velocidade inicial igual a zero, que significa repouso para esse referencial, né. E então atua uma força F aqui sobre ele e ele começa a se deslocar. Primeiro, essa força F, eu vou falar que ela é menos du dx. Fala, tá, velho, o que é isso aqui? O que é esse u aqui? O u é o meu potencial, né? Se eu tenho aqui uma função u de x, isso aqui é o que a gente chama de potencial, né? Isso aqui é um potencial. Alguns colocam a letra V também, mas V vai confundir a gente aqui com velocidade, né? Então eu vou colocar u de x. U de x é essa função aqui, né? É o potencial, é uma função de x cujo menos a derivada dela em relação a x dá a força pra gente, né? Eu não vou me preocupar com caráter vetorial porque a gente está trabalhando em uma dimensão. Então se eu falo que para lá é mais, para cá só pode ser menos, né? Então a gente não vai ter esses problemas aí com os vetores, né? Então, para uma força cujo eu tenho menos du dx, isso aqui que a gente vai fazer vale. A gente vai falar sobre o que é as forças conservativas, né? A gente vai falar sobre tudo isso. Primeiro, então aqui eu tenho o meu bloco, eu fiz uma força F nele, essa força F é expressa por essa derivada aqui, né? Menos a derivada de u com relação a x, né? Se eu for escrever a segunda lei de Newton para esse cara aqui, né? O que a segunda lei de Newton diz? Que a força resultante é igual a dp dt. É a derivada do momento linear no tempo, né? Só que o que é o momento linear? É m vezes v. Só que, né, a gente sabe que a velocidade é dx dt. Mas enfim, isso aqui a gente vai usar depois. Dx dt é a velocidade. Então como é que eu posso escrever isso daqui, né? A força, então, é igual... A massa é constante, né? Então eu vou colocar aqui m dv dt. M dv dt. Tudo bem? Só que, pô, eu falei que essa força aqui obedece essa expressão, menos du com relação a x, né? Então, o que eu vou colocar aqui? Vou colocar aqui m dv dt é igual a menos du dx, né? Lembra que esse u aqui está em função de x. É o potencial, né? Menos du dx. Opa! dx, não é dt. Então, se eu somo du dx dos dois lados, né? Esse lado aqui vai zerar. Então, vai aparecer aqui pra gente um m dv dt mais du dx. Isso
isso aqui é igual a zero. O que eu quero, na verdade, né? Eu quero uma grandeza que, com o passar do tempo, não se altere, né? É isso que, na verdade, a gente chama de energia, mas a gente vai chegar lá. Eu quero uma grandeza que, eu calculando a taxa de variação dela no tempo, né? Isso aqui dá um resultado que não se altere, né? É isso que eu quero. Então, o que é uma derivada, né? O que eu estou falando, o que a gente entende como uma derivada, né? É a taxa de variação de algo, tá bom? Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu tenho dx, né? Aqui eu tenho dt. Então, na verdade, o que eu posso fazer aqui para melhorar isso é multiplicar os dois lados da equação por dx dt, né? Se eu multiplico os dois lados por dx dt, então eu tenho o seguinte aqui, eu tenho m, eu vou multiplicar aqui, ó, quer ver? Vou colocar em azul, pode ser? Vou multiplicar tudo isso daqui, ó, por dx dt, isso aqui vai ser igual a 0 vezes dx dt. 0 vezes qualquer coisa dá 0, né? Então eu vou ter aqui m dv dt, estou aplicando a distributiva aqui, né? Dx dt, mais du dx dt, vezes dx dt, opa, não está saindo hoje, dx dt, isso aqui é 0. Olha só o que é dx dt aqui, né? É a velocidade. A velocidade a gente sabe que é a derivada da posição com relação ao tempo, né? É a taxa de variação da posição com relação ao tempo. É o quanto a posição muda com o passar do tempo, certo? Isso que é a velocidade, não é? Na verdade a gente até faz derivada, né? Usando delta V, ou então delta S sobre delta T, né? Pô, isso aqui é o quanto a posição está mudando no tempo, né? Enfim. Então, olha só, o que a gente vai ter aqui é o seguinte, isso aqui é V, né? Então, isso daqui é a velocidade, então eu vou escrever V. Aquilo ali eu vou deixar. Eu vou ter o seguinte aqui, M vezes V, dV, dt, beleza? M, o V, eu copiei aqui na frente, né? MV, dV, dt, mais aqui, né? Tu pode entender que é como se o quê? Como se cortasse esse dx com esse dx. Não deixa nenhum matemático ver isso, cara, que ele vai ficar louco. Como assim? Você está cortando o diferencial? Na verdade, não é cortando, né? Eu não estou cortando o diferencial. A gente pode entender como se fosse, corta esse com esse, dx com dx a 1. Na verdade, né, isso aqui, se a gente aplicar a regra da cadeia, né? A gente vai ver que essa derivada aqui vai dar du dt. Du sobre dt, né? Então, é assim, na verdade, a notação de Leibniz, né, nos permite falar que esse cara corta aqui, é como se a gente pudesse falar, ó, cortou aqui, beleza, morreu. Mas não é bem assim, né? Tem a regra da cadeia aí, se a gente aplicava, a gente vai chegar em du dt, né? Enfim, a gente vai ter então mais du dt. Isso daqui é igual a 0. mvdv sobre dt mais du dt é igual a 0. Agora eu tenho duas quantidades que variam aqui no tempo, e isso aqui é igual a 0. Já parece que eu estou começando a chegar em algo um pouco melhor, né? O que eu queria? Eu queria exatamente isso, uma quantidade que a variação dela no tempo fosse constante, né? Ou seja, na verdade, que mesmo com o tempo passando, essa quantidade não mudasse, né? Desse sempre a mesma quantidade. Então, se deu, por exemplo, 18, e aí passa o tempo, eu vou olhar lá, continua dando 18 para um determinado diferencial, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. Eu vou continuar aqui em cima, então. Vamos entender uma coisa aqui agora. M VDV sobre dt. Se eu tenho uma função f, ou melhor, uma função φ, vou chamar φ. Esse φ é uma função do tempo, φ de t. Se eu pego e faço a derivada com relação ao tempo, né, de φ ao quadrado, o que vai ficar isso daqui? Pô, derivou, né, esse 2 aqui vai cair, então fica 2φ, subtraindo o expoente. Só que eu estou derivando, eu vou ter que multiplicar pela derivada do argumento, né, porque isso aqui
Isso aqui também é regra da cadeia, né? O φ é uma função do tempo, não é? O φ depende de t, então eu vou ter que fazer dφ dt. A gente tem que fazer isso também para seno, cosseno, né? Por exemplo, o seno de uma função, o seno de θ, se θ for uma função. A derivada do seno é cosseno, então fica cosseno, só que eu tenho que multiplicar pela derivada do argumento, então fica cosseno dθ dt, né? Então, seria mais ou menos isso, né? Olha só, 2φ dφ dt. Só que, pega a velocidade então, a velocidade em função do tempo. Se eu derivar aqui a velocidade ao quadrado, então se eu tenho ddt de v ao quadrado, o que é isso daqui? É a mesma coisa aqui de cima, ó. 2v, aí multiplica dv dt, né? Pô, aqui eu tenho vdv, aqui eu também tenho vdv. Então, se eu passo esses dois aqui dividindo, né? Isso aqui vai ficar o quê? Vai aparecer um meio aqui pra mim, né? Olha só, vai ficar então m vezes meio vdv, né? Então, é ddt de v2, certo? Mais du dt, isso daqui é igual a zero. Pô, é verdade, deriva isso daqui, deriva esse cara com relação ao tempo, né? Então, a derivada de v ao quadrado, cai o 2, multiplica dv dt, né? Então, esse 2 ia cair, ia matar com esse 2 aqui, ia ter dv dt, a gente ia ficar com mv dv dt. É o que a gente tem aqui, ó, mv dv dt. Então, a gente pode escrever isso daquele jeito, né? Até porque isso daqui é uma verdade, né? Então, a velocidade aqui é uma função do tempo, então, se eu derivo em relação ao tempo, esse expoente cai, né? A regra da cadeia. Então, esse expoente cai e multiplica pela derivada do argumento aí. Beleza? Então, ok. É o seguinte, meio é uma constante e m também é uma constante, né? Se eu colocar isso aqui tudo dentro da derivada, então eu tenho que dt de meio de mv2 mais du dt, isso aqui é igual a zero. Ambos são ddt, né? Então eu tenho ddt desse cara e eu tenho ddt desse cara aqui. Pô, a derivada da soma, né? É a soma das derivadas, não é isso? Então eu posso escrever aqui o seguinte, ó. dt de meio de mv2 mais u, isso daqui é igual a zero. Olha só, isso aqui tem um significado físico, velho. Isso aqui não é só uma expressão matemática que tirou. Ó, eu não queria isso, uma grandeza que eu pegasse a taxa de variação dela no tempo e isso aqui não mudasse o valor, né? Então, isso aqui está mostrando que se eu pego a taxa de variação dessa soma aqui no tempo, isso daqui não muda, cara. Isso daqui se conserva com o tempo passa e essa quantidade aqui, ela se conserva. Olha só que negócio interessante, né, mano? Vamos chamar isso daqui de E propositalmente, porque isso daqui é o que? E de energia. Energia. Então, eu sei que a minha energia, né, é o que? Meio de mv2 mais U. Na verdade, né, o que é meio de mv2? É o que a gente chama de energia cinética. Isso aqui, então, é energia potencial. A gente falou que U era um potencial, né? Então, a energia é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Olha só, a gente chegou nisso daqui, né? A gente acaba de provar que a energia mecânica, ela se conserva, velho. Ela é a soma da energia cinética com o potencial. Só que a soma da cinética com a potencial, se eu pego a taxa de variação dela no tempo, isso aqui é zero, isso aqui se conserva. Então, se eu pego aqui, inicialmente esse cara tem aqui 18 joules, né, por exemplo. Dado um passou aí um certo instante de tempo, vou medir a energia, vai continuar dando 18 joules para um determinado referencial. Porque a gente sabe que, ó, isso aqui depende da velocidade. Aqui, ó, isso aqui depende da velocidade. Então, se eu estou num referencial cujo eu, por exemplo, dentro de um carro, eu falo, pô, eu estou parado, né, com relação ao carro, né, a taxa de variação da posição minha com relação ao carro no tempo é nula, eu não mudo de posição, né? Mas enquanto para um cara que está de fora vai ver que o carro está se movendo, então ele tem uma certa velocidade, né?
Portanto, eu vou medir uma energia nula. O cara que está fora não, porque para ele essa velocidade aqui existe, né? Essa velocidade aqui é diferente de zero. Então tem que tomar cuidado com o referencial aí que você está mexendo. Aí você fala, pô, velho, mas que estranho esse negócio. Como assim? Tá, beleza, eu entendi um pouquinho até aqui, mas como que eu meço então assim essa energia, né? Onde que a energia está localizada no corpo? É aqui no meio? É em cima? É aonde que isso aqui? Na verdade não está em lugar nenhum, né, velho? Isso aqui não está localizado em lugar nenhum do corpo. Isso aqui é uma expressão matemática, mas ela tem um significado físico, só que é uma coisa abstrata. É uma coisa que a gente não consegue ver, né, diretamente. Pô, igual eu falei, é como se todos os corpos, né, tivessem ali um movimento maluco, então a velocidade deles estão variando, a aceleração deles estão variando, né? Como, por exemplo, num movimento muito louco, um movimento browniano, né, o movimento das moléculas. E aí tem um monte de coisa ali, um movimento maluco se alterando toda hora, variando um bocado de coisa. Só que tem uma coisa interna, uma coisa inata, né, que não varia, que é essa energia. Essa energia que ela não varia, cara. Isso é muito incrível. A gente vai ver isso um pouco, né, na teoria cinética dos gases. Eu quero começar essa playlist aqui também. Mas enfim, olha só, a gente já deu aqui um significado bom para o negócio. Vocês falam, pô, mas você não provou nada, né? Você provou porque a gente começou admitindo que a força era desse tipo aqui, né? Menos du dx. É verdade, né? No caso, aonde eu tenho essa força sendo menos a derivada dessa função com relação a x, isso aqui vale. Então, o que a gente chama aqui, agora é a hora que eu vou falar um pouquinho das forças conservativas, o que a gente chama aqui de uma força conservativa, né, velho? Força conservativa. Conservativa. Velho, uma força conservativa a gente pode definir isso daqui sendo uma força que admite, olha só, admite um potencial. Então, pega, por exemplo, tudo que é potencial é conservativo. A energia potencial gravitacional é conservativa. Energia potencial elástica, conservativa. Energia potencial elétrica, conservativa também. Tudo que admite um potencial é conservativo. Uma consequência disso é que o trabalho, né, das forças conservativas, elas não dependem do caminho que você toma. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, vamos lá, por exemplo, vou pegar aqui uma cor, um verde. Então, eu tenho aqui um ponto A e aqui um ponto B. Aí eu vou tomar diferentes caminhos para chegar até aqui, ó. Vou fazer esse caminho louco aqui, aí eu venho aqui e faço um caminho, uma linha reta, ou então, de amarelo, eu venho aqui e faço um movimento mais ou menos assim, ó. Cara, não importa o caminho que eu tomar, se eu calculo, por exemplo, a integral fechada aqui, né, nesse caminho fechado aqui, isso aqui sempre vai me dar o mesmo valor. Isso aqui não importa o caminho que eu tome. Porque o que é o trabalho, né? O trabalho, se a gente for calcular aqui, ó, o trabalho, ele é a força vezes a distância, né? F vezes D. É um produto escalar de dois vetores, na verdade, né? Então, olha só, se eu pego aqui, eu tenho aqui, ó, um dx, né? Se eu pego esse dx, eu passo esse dx aqui dividindo. Eu vou fazer aqui, ó. Vai ficar o quê? F dx igual a menos du, não é? Se eu pego aquele dx lá e passo multiplicando, na verdade, eu acho que eu falei dividindo. Então eu vou ter o quê? Que F dx é igual a menos du. E se eu tomo a integral dos dois lados, nesse caso, então, toma aqui a integral, aqui a integral também. O que é f dx, né? Olha só, ali eu estou usando um elemento infinitesimal, né? Mas isso aqui é o trabalho, né? Força vezes distância, tá aqui, ó, onde eu coloquei em algum lugar, aqui, ó. Então, o trabalho é igual, ó, a integral de um diferencial aqui, né, vai dar só o nosso ΔU aqui, então vai dar menos, na verdade, né, menos ΔU. O que isso significa? O trabalho é igual a menos a variação da energia potencial, né, desse cara aí. Então, ela não depende do caminho aqui que eu faço. Se eu tomei o caminho A pequeno, B pequeno ou C pequeno, né, não importa.
o trabalho, é menos a variação da energia potencial, né? Aquele nosso ΔU ali. Se tu for trabalhar em 3 dimensões, né, que vai ficar um pouquinho mais rigoroso, na verdade a gente vai ver que a força, né, ela é menos o gradiente de U aqui, né? Então, assim, né? Mas isso aqui já é para 3 dimensões, né? Como se fosse aqui, o gradiente é como se fosse a gente tomar a derivada, né, em 3 dimensões. Então seria ddu sobre dx, du sobre dx, né? Mais du sobre dy mais du sobre dz. Enfim, isso aí já é mais para a gente trabalhar tridimensionalmente, né? Então, velho, assim, a gente consegue aqui demonstrar então a conservação da energia mecânica, né? E, na verdade, isso aqui do trabalho não depender do caminho é uma consequência que a gente tem como provar também, mas que eu não vou fazer isso nesse vídeo para não ficar gigante. E, bom, mas é isso, cara. Novamente, né, esse negócio de energia é um conceito muito abstrato. No curso de Física Básica, a gente vai, depois de gravitação, começar, né, trabalho e energia, a gente vai ver algumas coisas legais lá também. Mas, enfim, aqui eu também quero trazer o que eu tinha falado sobre a teoria cinética dos gases. A gente vai ver sobre todo esse negócio de quantidade. A gente vai ver que medir a energia cinética de um corpo, ou melhor, medir a temperatura de um corpo é a mesma coisa que medir a energia cinética. Olha que negócio maluco, velho. Eu tava falando, né, de temperatura no começo, que é tão abstrato quanto, né, se você for ver, a temperatura é tão abstrato quanto, a gente não consegue definir direito a temperatura, né? Na verdade a gente consegue definir, mas a gente não consegue, tipo assim, pô, a temperatura tá localizada em tal parte do corpo, porque a gente vai ver que a temperatura, na verdade, depende da energia cinética do corpo. Só que a energia, a gente viu que é um conceito meio abstrato, né? Então é uma conversa de louco isso daí, cara. E, bom, é igual a entropia, né? Entropia também, putz, o que é entropia aqui? O grau de variação aí do sistema no tempo, putz, é complicado. Mas é isso, cara. A gente tem que tentar entender a física de maneira assim, tipo, ver o que a equação está falando pra gente, né? A gente queria algo que não mudasse no tempo e a gente conseguiu, mas ainda assim é um negócio um tanto quanto, né, abstrato, né? A gente não consegue ver. Mas bom, é isso aí. Já falei bastante aqui. Espero que vocês tenham gostado e ajudado. Eu vou continuar com o curso de física. E é isso aí, mano. Valeu!